Iniciando a gravação, vamos fazer o segundo exercício da aula 2. Nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos duas placas de metal horizontais, cada uma com 10 centímetros quadrados, estão alinhadas com espaçamento de 1 centímetro, uma assim em relação à outra, e ambas recebem cargas de mesmo módulo e sinais opostos, de modo que um campo elétrico uniforme, descendente, ou seja, para baixo, que a gente vai dizer no sentido Y, vale 2 vezes 10 na terceira newton por coulomb. É estabelecido na região entre elas. Uma partícula com massa igual a 2 vezes 10 na menos 16 quilogramas, então é bem pequeno, com a carga positiva de 1 microcoulomb, ou seja, 1 vezes 10 na menos 6 coulomb, sai do centro da placa negativa inferior com a velocidade escalar inicial de 10 na quinta metros por segundo, a um ângulo de 37 graus acima da horizontal. Ele pede, descreva a trajetória da partícula, e aí B, qual a placa a partícula atinge, C, em que ponto em relação ao ponto de partida a placa é atingida. Então vamos para a próxima questão. Então aqui, meus caros, nós temos exatamente a trajetória. Eu vou dizer apenas que, ou seja, existe então um campo elétrico horizontal nesse sentido, consequentemente existe também uma força elétrica nesse sentido aqui, ó, que vai estar empurrando essa partícula para baixo. Ele tem uma velocidade para cima, então a gente pode dizer que vai existir duas velocidades. Aqui seria a nossa velocidade básica, ou seja, a velocidade, aquele ângulo de 37 graus, que está indo para cima e para a direita. Então vai ter a gente pode decompor essa velocidade em duas velocidades. Uma velocidade Vx e uma velocidade Vy. E a gente até pode calcular, ou seja, a gente pode já dizer que em y, a nossa velocidade em y vai ser igual a V0 vezes seno de 37 graus. Calculando, Vy vale 60.181,5 metros por segundo. Mas agora, então, se existe uma velocidade para cima, a gente pode dizer o seguinte: existe uma aceleração para baixo. Por quê? Porque essa carga, que também é uma massa, ela vai sofrer uma aceleração para baixo. Então aqui a gente pode dizer assim, descreva, ou seja, qual vai ser em A? Aí ele vai descrever uma parábola. E eu já posso dizer para vocês que ele vai se encaixar justamente na própria placa inferior. Então, como está dito aqui, ó, há um campo elétrico para baixo E de 2 vezes 10 na terceira newton por coulomb. E aí nós estamos fazendo uma hipótese. Desconsidere a aceleração da gravidade, porque se você calcular m vezes g, a massa, que é 2 vezes 10 a menos 16, multiplicado por g, daria 2 vezes 10 a menos 15, praticamente. E agora, se você tiver uma força elétrica, a força elétrica, ela vai ser isso aqui, ó. Cara, 10 a menos 6 vezes 10 na terceira. Então, vai dar 2 vezes 10 na menos 3, ou seja, a força elétrica é muito maior do que a força gravitacional. Dado isso, então, a gente pode dizer o seguinte: essa massa vai sofrer uma certa força, que é uma força elétrica, que é uma força descendente. Então, se eu tenho uma força elétrica Q vezes D, isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Consequentemente, a aceleração é a força elétrica dividido por massa, ou seja, Q vezes o campo elétrico dividido pela massa. Ou seja, 10 na menos 6 vezes 2 vezes 10 na mais 3 dividido por 2 vezes 10 na menos 16, que vai nos resultar, então, uma aceleração de 10 elevado a 13 metros por segundo para baixo. Dado isso, então, a aceleração é para baixo e a velocidade é para cima. Consequentemente, o que vai acontecer, então, que a velocidade para cima, ao longo do tempo, ela vai ser um V e vai ser um V0 mais AT. Só que esse V0 é a velocidade em Y. E aqui no nosso caso, a aceleração é negativa, ou seja, então é um Vy menos AT. Com isto, entramos a seguinte: qual vai ser o tempo para que a velocidade seja nula? Ou seja, então seria esse ponto máximo da parábola. Quanto tempo demora a partícula para ir de zero até esse ponto máximo da parábola? Para isso, a gente sabe que a velocidade final vai ser igual a zero, lá no pico da parábola. Isso vai ser igual a Vy menos AT. Então, dado isso, o nosso tempo
que eu chamei em sala de aula de tempo de voo, vai ser Vy sobre A, que vale 60.181,5 dividido por 10 na terceira. Isso aqui vale 6,018 vezes 10 a menos 9 segundos. Então, ele praticamente em 6 nanosegundos, ele vai daqui até o ponto máximo. Bem, mas aí o que nós queremos também é saber quando, aonde, ou seja, qual vai ser a distância percorrida em x. E aí ele está nos dizendo o seguinte, qual a distância que será percorrida no sentido x da placa inferior. Então agora nós temos que calcular aquela velocidade. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Como eu falei para vocês, nós temos uma composição da velocidade a um ângulo de 37 graus, tem a velocidade em y, mas também tem a velocidade em x. E essa velocidade em x associada com esse tempo de voo aqui, ó, é que vai nos dizer quanto de deslocamento vai ter em x. E isso que a gente vai querer calcular aqui agora. Então, o primeiro passo é calcular a velocidade em x, que é o que nós faremos nesse momento. A gente vai dizer, então, que Vx é V0 vezes cosseno de 37, ou seja, porque ele está vindo nesse sentido aqui. Ó. Então, V0 vezes cosseno de 37 vai ser 10 na quinta vezes 0,7986. Dá 78.000. Vamos ver aqui é 78.800. Então, aqui deve ser 78,86. Então, 78.863,55 metros por segundo. E aqui tá, teve ó, tempo de velocidade a partir de chegar a atingir o zero, lá em cima. Então, nosso x vai ser a velocidade vezes o tempo total. Só que o tempo total é o tempo para ele subir e depois o tempo para ele descer. Ou seja, então ele faz uma parábola, ele sobe num certo tempo de voo e depois ele desce mais um tempo de voo até ele atingir. Então, são 2 vezes o tempo de voo. Então, o x total vai ser 2 vezes Vx vezes esse tempo de voo. Então, é 2 vezes 78.863,55 vezes 6,018 vezes 10 a menos 9. Que vai dar, então, 9,492 vezes 10 a menos 4 metros. Então, se a gente olhar, dá 949,23 vezes 10 a menos 6, ou 949,23 micrometros. Ou, se você quiser também de uma outra forma, 0,949 milímetros. Então, essa é a distância que vai ser percorrida em relação à origem até atingir, ou seja, até atingir a partícula, a placa inferior. E agora a gente pode, então, finalizar a nossa aula, nosso exercício.